Ele coleciona mais de 20 prêmios nos festivais nacionais e internacionais de cinema, inclusive de melhor filme no Festival da Índia. Considerado um multiartista, o diretor e roteirista de Rebento, seu primeiro longa, André Moraes, é o nosso convidado de hoje aqui no Câmara Aberta. Hoje a nossa conversa é sobre a efervescência do cinema paraibano, as projeções do audiovisual no Brasil, além do sucesso recente do elenco paraibano no filme Bacurau, premiado em Cannes. Temos agora também prêmios importantíssimos recebidos pelas atrizes Marcélia Cartacho e Soia Lira no Festival de Gramado. E claro, a gente conversa sobre tudo isso hoje aqui com a ajuda do André, que é um prazer ter você aqui no nosso programa hoje, André. O prazer é meu, eu que agradeço pelo espaço, pelo carinho. Estou muito feliz com esse momento do cinema paraibano. Pois é, muito bom. A gente vai falar sobre Bacurau também, né? Sim. Um elenco grande aqui da Paraíba participando. E aí teve a Marcélia que foi premiada. Agora você estava lá no júri, né? Isso, vamos falar então. Mas vamos começar com a tua trajetória no cinema. Eu sei que você tem formação acadêmica em jornalismo, iniciou pelo teatro, mas como é que foi até chegar no cinema? Na verdade, a minha trajetória ela é uma mistura, assim. Eu saio, de alguma forma, transitando entre várias linguagens desde o início da minha história. Eu comecei no teatro, na adolescência, no colégio. O teatro me levou para a música, e aí, no meio do caminho, eu fiz uma formação como jornalista, e o jornalismo me levou para o cinema. E aí, eu sinto que, nesse momento agora, com 35 anos, eu estou vivendo, de alguma forma, a maturidade do entrelaçar dessas artes, assim. Eu me sinto mais tranquilo em poder transitar por elas e, de alguma forma, uma contribuir com a outra e amadurecer o meu trabalho de uma forma mais coesa, sabe? São linguagens diferentes, mas que se comunicam, né? A do cinema, do teatro. Sem dúvida. Eu vou para o cinema levando a minha vivência do teatro, eu vou para o teatro levando a minha vivência com a música e com o cinema, sabe? De alguma forma eu vou levando um outro olhar para cada área através das minhas vivências com os outros canais artísticos. Nesse sentido, eu me sinto muito feliz assim, de ter apostado desde o início nessa multiplicidade. Assim. Na verdade, eu me sinto um grande metido de estar nesse... experimentando assim, todos esses canais, mas para mim sempre foi muito natural assim, que isso acontecesse. A sua estreia no cinema com longa foi Rebento? Foi Rebento. Mas você já tinha outros curtas ou não? Foi a sua estreia mesmo? Não, eu tenho... o meu primeiro curta chama Alma, é um curta de 2005 com Zezita Matos, rodado em película, em 16mm. Esse filme foi a minha estreia no cinema de uma forma linda, tenho o maior carinho, porque esse filme rodou o país inteiro e fora também. E eu tinha 19 anos na época, Zezita aceitou de uma forma linda fazer o trabalho. É um filme muito afetivo sobre infância. A protagonista é minha prima, que tinha 8 anos na época, hoje em dia ela já é formada em medicina. Então, assim, a minha estreia foi pela ficção de uma forma afetiva e com Zezita sempre como meu amuleto no cinema. E aí, Rebento não é muito diferente, né? Um filme bem feminino, intimista, tem muitas pausas, silêncios. Fala um pouquinho, André, eu sei que foram 12 anos de construção, né? Isso. Você, inclusive, roteiro, todo seu. Isso. Direção também, né? Como é que Rebento surgiu? Rebento surgiu de uma ideia minha de falar sobre maternidade. O filme não exatamente é sobre maternidade, mas a maternidade me abriu a porta para entrar pelo feminino. Eu tenho um vínculo muito forte com a minha mãe e eu sempre queria, de alguma forma, falar sobre esse tema, mas durante o processo eu descobri que seria de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, sombria. Então o filme ele é super delicado, mas ele tem uma densidade. É a história de um dia na vida de uma mulher. Ela comete um crime na madrugada. Não vou contar que crime é esse, tem que ver o filme. Não dá pra dar spoiler. E a gente acompanha o resto do dia dela depois de cometer esse crime. Ela abandona a casa e segue por uma caminhada por um destino desconhecido. A gente não sabe quem ela é, nem o porquê que ela comete esse crime. Algumas pistas são dadas durante o filme, mas essas pistas podem ser reais ou não. A personagem tem 3 nomes, é isso, no filme? Isso, você não sabe
quem ela é, assim, na real. Assim, ela vai construindo universos para ela mesma durante o filme. E aí você vai, de alguma forma, o espectador tem que ir construindo também esses vazios que o filme traz e esses mistérios que a personagem vai fazendo sobre si mesma, assim. Então é um filme que ele pede muito do espectador uma participação na construção desse universo. Então cada um sai com um filme na cabeça. Assim. Toma de uma forma diferente, né? E constrói suas próprias verdades sobre a personagem, sobre o universo do filme. Assim. A atriz, inclusive, a Ingrid, né, Trigueiro, que ganhou o prêmio de melhor atriz nesse Festival da Índia, que vocês ganharam o melhor filme. Isso. Um grande momento, né, pro Rebento. Na verdade, assim, a gente tá Porque Rebento já vinha arrastando tudo, né? A gente tá num momento muito feliz, assim, com o filme. Ele estreou em janeiro do ano passado, na Mostra de Cinema de Tiradentes, que é um festival incrível, assim, que acontece no interior de Minas. De lá para cá ele vem numa trajetória de festivais muito bacana, assim, ganhou mais de 20 prêmios. Todo festival, a maioria dos festivais que a gente vai, Ingrid é agraciada com o prêmio de melhor atriz, porque é um trabalho muito profundo que ela fez de mergulho e de doação mesmo, assim, para a personagem. Uma personagem densa, muito cheia de camadas, assim. Eu acho que ela construiu lindamente, assim, o trabalho. Inclusive, só te interrompendo, para a gente não deixar de falar sobre isso, eu vi uma entrevista sua, André, que você fala sobre a construção dessa personagem, do que vocês precisaram para construir, do espaço, do tempo. Eu queria que você falasse aqui para a gente, então, achei muito interessante. Ingrid sozinha, né? Ela construindo essa personagem só. Foi importante isso ao longo desses anos, até Rebento começar a rodar? Muito importante. A gente fez um processo de preparação muito longo. Se a gente contar com só o processo de Ingrid, acho que duraram 2 anos, assim, de amadurecimento da ideia, de trabalhos em sala. A gente tinha uma preparadora chamada Renata Simões, que iniciou o processo de construção desses personagens. Então, Ingrid, assim, teve um processo longo. E aí depois os outros atores foram chegando, e aí a coisa mais do último ano até a filmagem, né? E aí a coisa foi tomando corpo, assim, mas eu precisava que Ingrid pudesse acessar um canal de solidão e de uma dor que essa personagem carrega de uma forma rápida durante a filmagem, sabe? Para isso a gente precisou fazer um processo de preparação muito longo. E isso foi muito importante, porque na hora que a gente vai filmar, a gente está um mês no sertão paraibano, um calor, a gente tem a maquinária toda ao nosso redor, né? Então, nesse sentido, o set de filmagem pode ser um lugar opressor para o ator. O filme foi gravado em Sousa, né? Isso, foi gravado ali nas regiões, Sousa, Aparecida, São Domingos, né? Então, de alguma forma, a preparação foi fundamental, assim, para que Ingrid pudesse estar inteira e todos os outros atores pudessem acessar as emoções e as cenas de uma forma inteira e rápida, sem ficarem oprimidos pela maquinária que a gente precisa fazer no cinema, né? Precisa a coisa da câmera muito forte, do som tá funcionando, e que os atores não perdessem o canal que a gente construiu durante a preparação. Né? Que massa. Rebento, é o que você queria dizer, assim, dentro desse cenário atual do cinema? Eu fiz essa pergunta para a Ingrid, mas assim, com relação a Bacurau, porque acho que Bacurau tem essa mensagem, né? É um filme que fala de educação, fala de história, fala de prefeito corrupto, né? Enfim, e acho que tem uma mensagem importante para esse cenário que a gente está vivendo hoje. Estimula a gente a pensar, né? No caso de Rebento, é o que você queria dizer para esse cenário também atual? Sim, sem dúvida. É um filme muito feminino, é um filme contraditório, é um filme que levanta questões sobre moralidade de uma forma muito forte, e nesse sentido a gente vive atualmente isso cada vez mais de uma forma mais pulsante. Então, desde o início eu queria trazer uma personagem que tivesse essa contradição, mas que carregasse uma humanidade muito forte que chegasse nas pessoas. É uma mulher que comete um crime que socialmente seria completamente repulsivo, mas que a gente durante o filme vai acessando outro tipo de emoção
além daquele rompimento que ela faz, que é um rompimento com ela mesma, assim, com uma parte dela mesma, e vai acessando um outro lado dela, e aí, de alguma maneira, se aproxima daquela contradição. E aí, nesse sentido, é onde o filme ganha, assim, de chegar no espectador de uma forma mais forte, apesar de ter uma certa repulsão por alguns atos dela, assim, né? André, você construiu os diálogos, né? E você passou quanto tempo, assim, para essa construção? O filme ele começou a ser pensado, assim, em 2007, assim, as primeiras ideias. Eu participei de um projeto do Ministério da Cultura para desenvolvimento de roteiro, que foi em 2009. O filme foi contemplado, foram 10 contemplados do Brasil todo, com mais de 800 inscritos, assim. Então o projeto já ganhou uma chancela muito boa, assim, de... Mais de 800. Foi uma maravilha. Para Paraíba, então, né? Foi maravilhoso, assim, a gente estava num momento, a gente ainda não estava vivendo isso que a gente está vivendo. Inclusive tem uma cultura de curta a Paraíba, né? A gente não tem essa... Muito forte, assim, a gente está nesse momento vivendo a questão dos longas que foram lançados, assim, são 13 longas dos que foram lançados e dos que serão lançados até o próximo ano, porque lá atrás foi semeado pela própria classe um diálogo para que a gente pudesse construir políticas públicas para fomentos e conseguir, de alguma maneira, construir apoios e editais que pudessem suprir essa necessidade da gente, da Paraíba, dar um passo além, que seria a construção de uma filmografia em longa-metragem de uma forma mais recorrente. E aí daí vem o Rebento, vem o Traga o Seu Amor de Volta, Ambiente Familiar, Sol Alegria. Crua é um longa? Crua não, Crua é um curta. Né? Estrangeiro, que é um filme universitário maravilhoso, lindo. Vi também Estrangeiro. Então, assim, a gente está vivendo um momento precioso dessas produções sendo lançadas em festivais, viajando e rodando. Estamos aqui na esperança de que isso possa ter continuidade, né? Sim, voltando a falar sobre a construção dos diálogos. Você disse que foram 2 anos para construir? Na verdade, os diálogos foram construídos durante todo o processo, desde o início da elaboração do roteiro até a própria filmagem, assim, porque eu fui fazendo solitariamente esses diálogos, teve esse processo do projeto do Ministério da Cultura que deu um passo de amadurecimento, mas os diálogos também são construídos pelos próprios atores. Eu propunha os diálogos, mas eu tinha que entender que esses diálogos tinham que estar naturais na boca dos atores, então eles eram abertos a mudanças. E aí os diálogos só foram finalizados depois que a gente montou a coisa toda, porque os atores contribuíram com o que eu estava propondo e também na montagem a gente vai, de alguma forma, lapidando aquilo ali, né? Então o roteiro só tem fim quando a gente termina o filme, né? Foi sendo adaptado, muito massa. A gente vai fazer um intervalo agora rapidinho, no próximo bloco a gente fala sobre as suas influências no cinema paraibano. A gente sempre fica curioso, né, para saber que influências são essas, acho que todo mundo tem, né? E sobre cinema ainda aqui na Paraíba, audiovisual no Brasil, enfim, esse cenário que a gente está vivendo que é bem crítico também, tá bom? Perfeito. Não sai daí, a gente volta já. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara de João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar. A violência tem atingido muitas mulheres. E acontece muitas vezes dentro de casa. Em 2019, o feminicídio já foi responsável por quase metade dos assassinatos de mulheres em nosso estado. Mais de 1.000 mulheres já perderam a vida nos últimos 10 anos na Paraíba, vítimas de violência. Nesse momento, em algum lugar, temos menos uma mãe, menos uma esposa, menos uma filha. Elas foram vítimas de feminicídio. Nenhuma menos. Chega!
Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 123, 190 ou 197. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba e da Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo aqui no nosso programa o diretor e roteirista André Moraes. É muito bom ter você aqui, viu, André, para falar um pouco sobre esse cinema paraibano, que está num momento bom, né? Importante para nós, para os nossos atores. E aí, a gente falando sobre Rebento, desde a produção, é um filme que está sendo rodado ainda nos festivais, está arrastando tudo que é prêmio. A gente fica curioso para saber quais são tuas influências no cinema, porque Rebento é o seu primeiro longa e está todo esse sucesso, né? Para quem não viu, inclusive, vale a pena assistir ainda. O que são suas influências no cinema? Gente, é difícil falar, é muita coisa, assim. Desde do cinema paraibano, da tradição que a gente tem no documentário, com Aruanda, com Vladimir Carvalho, assim, até cinema europeu, Kieslowski, Bergman, Fellini, são figuras que para mim são muito caras, assim. Eu sempre assisti de tudo, assim, nunca tive uma segmentação, assim, no meu olhar. Você tem uma preferência pelo europeu, cinema europeu? Me encanta muito, assim, mas o cinema brasileiro também me encanta muito. Porque acho que o brasileiro se identifica muito com o cinema europeu, né? Eu gosto muito, assim, da minha natureza, eu gosto da coisa de poder assistir um filme que tem um tempo, que tem uma forma de guiar a narrativa com um respiro, com uma densidade. Aquilo chega para mim pessoalmente de uma forma mais forte. Então, cinema de personagem, que a gente acompanha a trajetória de um personagem em sua profundidade aqui. O cinema europeu aposta muito nisso, mas também o cinema brasileiro também fez muito isso. Tem um diretor chamado Leon Richman que me encanta muito, um filme chamado São Bernardo. Então, assim, até A Hora da Estrela, da Marcélia Cartacho, assim, é um dos filmes mais lindos que eu vi, assim, de uma atuação, assim, em estado de graça que ela fez. Então, assim, eu sou influenciado pela Europa, mas também pelos meus próximos, meus amigos de ofício que estão aqui junto comigo, sabe? E essas influências, elas vão acontecendo, né? Você está só começando, né? Sem dúvida. Uma trajetória longa que vem por aí. E o meu olhar vai amadurecendo também, né? A partir do momento que eu vou amadurecendo como ser humano, o meu olhar artístico também vai mudando, amadurecendo e se transformando, né? Você citou a Marcélia, que acabou de ganhar um prêmio num festival que você estava lá como júri, né? Isso? Festival de Cinema de Vitória. Isso. Marcélia é nossa, né? Assim como Zezita, são atrizes que hoje no cenário nacional. Como é essa escolha, assim, dos atores? Porque no Rebento você tem a Zezita também. Isso. Tem o grande Fernando Teixeira, né? Enfim, são grandes atores. Como é que se dá esse processo? Você olha, você diz, esse aqui é para a Ingrid, só vai se for com ela. Na verdade, é uma escolha muito pessoal também. E uma escolha de aposta no trabalho, assim. A partir do momento que eu convido a pessoa, eu estou propondo uma parceria. Aquele ator ou aquela atriz vai construir comigo aquele trabalho, assim. Então, além no cinema existe a coisa do físico, né, que infelizmente é inevitável, assim, existem personagens que são adequados para alguns atores, para outros não, então isso passa também. Existe a questão do talento, que é inevitável, e existe a coisa de você sentir que você vai construir uma parceria com aquele outro artista, né? Por exemplo, no caso de Ingrid, eu trabalho com teatro, então eu conheço todos os meus colegas, assim. E eu não fiz teste para fazer o Rebento porque eu sabia do potencial de cada ator que eu convidei, sabe? Então, no caso de Ingrid, ela tinha feito pouco cinema, assim. Tinha uma participação pequena em Central do Brasil. Ela tinha feito Funesto, alguns curtas-metragens. Foi o primeiro longa dela, né? Foi o primeiro trabalho substancial, assim, dela como atriz no cinema, foi o Rebento. E eu já acompanhei. Ingrid tem, assim, uma referência do teatro paraibano, assim. Ela tem uma trajetória muito forte. E aí, quando eu pensei numa atriz para fazer, eu me lembrei dela, vi
ela em cena num espetáculo chamado Retábulo, do Luiz Carlos Vasconcelos. E aí eu pensei, pô, acho que Ingrid pode fazer lindamente. Então aí, a partir do momento que eu conversei com ela, eu senti que eu podia ter uma parceria com ela. E isso que é o mais importante, entende? É você sentir que você pode contar com o trabalho, a sensibilidade e a abertura do outro, entende? A mesma coisa com Zezita. Zezita, na verdade, é a minha parceira desde anos, né? Aquela atriz que apostou em mim quando eu tinha 18 anos, entende? Então, assim, isso pra mim é muito caro, assim, sabe? Então, sempre que eu posso, eu trabalho com ela. Fernando Teixeira é a grande referência, assim, me surpreendi com a abertura e o afeto, a afetuosidade que ele teve com o trabalho, assim, foi muito bom. Ele tá lindo no filme, ele ganhou prêmio, 2 prêmios como ator no filme, assim. Então, essas pessoas são parceiros, assim, além de tudo que eu falei, do físico e do talento, de tudo, mas para mim o fundamental é você sentir que você vai estabelecer uma parceria com aquele artista. O fato de você ter participado do Festival de Vitória, em Vitória, né? Cinema de Vitória. Isso. Você acha que foi em razão dessa repercussão toda de Rebento? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu participei de um festival no interior do Espírito Santo, chamado Festa Cine Pedra Azul. Rebento, ele ganhou 6 prêmios no festival. E aí uma das organizadoras era a Lúcia Caos, que é organizadora do Festival de Cinema de Vitória. Ela assistiu o Rebento, se aproximou e me chamou para fazer parte de algumas mostras como jurado do festival. Então é um festival lindo, assim, super organizado. Acabei de chegar do festival. Estou muito encantado com o que o festival propôs e como ele movimenta a cidade. E a gente tentou, de alguma forma, premiar os filmes que chegassem ao nosso coração, mas também tivessem um poder de transformação em quem está assistindo, sabe? Legal. E Rebento continua rodando nos festivais? Vai até... Continua. A gente está indo agora para Los Angeles, para o Labrife, que é o Festival de Cinema Brasileiro em Los Angeles, em outubro. Então, assim, a gente está muito feliz e surpreso e encantado com esse desenrolar da carreira de Rebento. Assim. Quando a gente faz, a gente sabe da qualidade do valor do filme, mas é sempre inesperado como isso vai chegar no público, na crítica, né? E ele tem se desdobrado de uma forma muito linda. O Rebento, ele vai junto com outros filmes aqui de João Pessoa, isso, da Paraíba, exatamente. É uma mostra de cinema paraibano dentro do Labrife. Então, Rebento é o único longa, mas tem os curtas Crua, Deus Não Acredita em Máquinas, Bodas de Aruanda. Espero que eu não tenha esquecido o outro. Se esquecer, a gente mas dá um jeitinho que tem de um colocar quarto aqui. aí que eu não estou lembrando. Que ótimo, então. Tem um documentário aqui da Câmara também que está indo para o Labrife, produção nossa. Maravilha. Fala de cidadania, fala de um monte de coisa legal aí. Deixa eu ver aqui. Você é ator também? Também. E tem prêmio, você já teve prêmio de melhor ator? Também. No teatro, é isso? Também, no teatro e no cinema também. Conta mais pra eu gente. sou um cara metido, Miriam. Porque você falou no começo que além da formação acadêmica em jornalismo, mas a influência no teatro, o teatro levou para o cinema, mas não falou que é ator. Achei que você produzia peças, enfim. Não, na verdade eu comecei como ator. Assim, a minha trajetória começa na atuação em palco, em teatro. E hoje você atua ainda? Atuo, sim. Eu estou com um espetáculo como ator chamado Memórias de Terra e Água. Agora em setembro, né? Ainda está em cartaz. Que aconteceu, aí a gente volta em novembro. Já aconteceu uma temporada em setembro e a gente volta em novembro. Mistura música e poesia e teatro. Como é o nome? Memórias de Terra e Água. É inspirado na obra de um escritor moçambicano chamado Mia Couto. Somos eu e um músico em cena, só uma sonoridade percussiva. São contos desse escritor entrelaçado com canções africanas. E essa adaptação é sua também? É minha. Olha, você adaptou a peça e está atuando. Isso, estou atuando. Na verdade, a minha trajetória como ator vem desde antes do cinema. Porque eu comecei na adolescência, aí participei de teatro de grupo. Tem uma montagem chamada Diário de um Louco, que foi uma montagem que circulou o país todo, assim, mais de 80 cidades pelo país, assim, foi uma trajetória muito linda. E assim, o teatro é a minha gênese como artista, assim, e as outras artes vêm a partir dessa gênese. Como é que está
como é que estar então nessas duas? Porque assim, você consegue, você transita pelos dois lados, né? Você está por trás das câmeras, está no roteiro, está na direção e está na atuação também. Isso melhora a tua relação com a equipe toda, com os atores? Sem dúvida. Melhora a minha relação com os atores, porque eu entendo, como eu sou ator, eu entendo por onde passa a fragilidade, entendo que a nossa matéria-prima de trabalho não é palpável, sabe? É sensibilidade, é abertura, é possibilidade de jorrar, né? Então eu sempre protejo muito os meus atores e dentro de um set de filmagem eu sempre fico preocupado que a máquina, que a câmera, que a maquinaria toda não oprima os meus atores, assim. E nesse sentido é fundamental assim, a minha trajetória do teatro para quando eu vou dirigir um ator, né? Então também tem recentemente eu já fui para experimentar o outro lado, fui trabalhar como ator no audiovisual que eu não tinha feito. Olha, né? Eu fiz um filme em Campina Grande chamado Pranto, que é um filme de Jaime Guimarães, um filme de gênero, de terror, que eu nunca tinha experimentado. E aí já fui trabalhar de outra forma, desliguei a minha chavinha de diretor e fui trabalhar como ator, dirigido por uma equipe campinense maravilhosa. E aí esse filme rodou, eu ganhei 3 prêmios com ele como ator, então eu fiquei surpreso assim do filme também ter essa repercussão, sabe? você experimenta de tudo mesmo. A minha trajetória é muito aberta nesse sentido, assim, e é muito bom eu poder estar transitando por essas áreas, porque eu sinto que eu amadureço em cada uma delas quando eu faço esse baile, né? Andrei, o que vem por aí mais? Tá vindo mais filme teu? O que a gente pode esperar depois de Rebento, assim? Além da peça de teatro que você já está. Sim, eu estou nesse momento muito voltado para o espetáculo, assim, de querer que o espetáculo continue, ele está novinho, né? Ele está em cartaz fresquinho. onde? No próximo mês, No Teatro Lima Penante, dias 8, 9 e 10 de novembro, sempre às 20 horas. E aí a gente fica esse final de semana lá, porque a gente fez em setembro 2 finais de semana, a gente volta em novembro, e aí aos poucos a gente vai fomentando, né, essa relação com o público, né? Você está bem dedicado a esse momento. Eu estou bem voltado para isso, estou com algumas ideias de cinema, assim, mas ainda em processo de escrita, sendo pensado. Quero falar um pouco sobre a história da Paraíba, sabe? Então isso demanda uma pesquisa, demanda entender como é que são aqueles fatos e como que esses fatos podem entrar no meu universo, sabe? Então requer um tempo ainda aí. A gente está já encerrando, mas eu não vou encerrar antes sem falar sobre esse cenário que a gente está vivendo hoje. Acho que é um momento de resistência, o cinema não pode parar, é um momento de pensar mesmo, em produzir, começar a criar. Mas é um momento delicado também, ameaças de cortes, né, na Ancine, as ameaças de censura também, justo agora, Bacurau, com toda essa repercussão, né, com esses diálogos, enfim. Você acha que em 2019, André, há espaço, é o momento de dialogar sobre censura? Acho que é esse o tempo? Há espaço para isso ainda? Na verdade, para mim não é uma ameaça. Para mim a censura já está, de alguma forma, estabelecida. Assim. A gente tem ações muito claras de segmentação dentro da Ancine, da Agência Nacional de Cinema, que já estão ceifando questões criativas e produtivas do audiovisual brasileiro. Então a gente precisa realmente entrar de uma forma mais forte, discutir, falar sobre os temas, não deixar de falar em nenhum momento sobre que censura nunca mais, sabe? Repetir isso incansavelmente, porque eu acho que as pessoas, o público que não vive a coisa do fazer artístico, parece que tem uma noção muito distorcida do que é a arte, do quanto que gera emprego, do quanto que gera abertura mesmo de educação. Para discussões tão importantes. O quanto que a cultura e a educação são irmãs, gêmeas, entendeu? Estão juntas, entendeu? E a gente precisa do apoio do poder público porque é importante, como o poder público apoia a agricultura, sabe? É preciso apoiar também a cultura para que a gente possa fomentar, produzir e levar isso para o público, não só cobrando por ele, mas também gerando emprego, também podendo disponibilizar ao público de forma gratuita algum evento, um teatro ou
um filme, sabe, para quem não tem condições de ter acesso àquilo, sabe? A gente fez, por exemplo, o lançamento do Rebento aqui na igreja de São Francisco, uma sessão ao ar livre na frente da igreja. Foi uma coisa linda, tinha 800 pessoas. A gente devolveu para a cidade o filme que foi financiado por ela de uma forma democrática. Então, para isso, a gente precisa de apoio, sabe? É uma prestação de contas, não deixa de ser, né? Na verdade, é uma devolução afetiva, né, para a população. E para que pessoas que estão ali na rua, que não vão para um cinema, para um espaço cultural, para um shopping assistir um filme, possam se encantar com uma obra feita por nós, entende? Então, nesse sentido, a gente precisa realmente falar e discutir. A gente está vivendo um momento de censura, para mim, muito claro, que está se estabelecendo. Que não é para estar acontecendo agora. Que não é ameaça, está se colocando, está se estabelecendo e aos poucos está ficando cada vez mais forte. Então a gente precisa fazer um movimento contrário. Resistir, vamos resistir então. Resistir e também existir. Eu vi uma criadora trans lá no Festival de Cinema de Vitória falando sobre isso. Eu não queria resistir, eu queria existir como eu sou. Eu achei isso tão lindo. Claro que a gente está vivendo um momento de resistência, a gente precisa resistir. Mas também quero entender que futuramente a gente possa simplesmente existir como se é, sabe? Como a gente é feliz na sua própria pele, né? Que ótimo. André, muito bom conversar contigo. Ficarei aqui mais tempo. Eu que agradeço. A gente espera mais produções suas, assim, que o cinema paraibano agradece, né? A gente agradece muito. Que Rebento venha ainda, traga ainda mais prêmios pra gente, porque quem se orgulha é o paraibano mesmo, acho que a gente tem que se orgulhar disso. Tá feito convite para uma próxima, se você quiser vir aqui, falar mais sobre o cinema, outras produções, tá bom? Câmara Aberta tá de portas abertas. Eu que agradeço e estou sempre aberto. Tá ótimo. Até a próxima, então. Um abraço. Até. Câmara Aberta fica por aqui, você já sabe, né? Se quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. O programa também fica sendo reprisado na nossa programação. Agora, se quiser os detalhes de tudo que acontece aqui na casa, é só acessar o nosso portal, joaopessoa.pb.leg.br. As informações também estão nas nossas redes sociais. Eu te vejo na próxima semana com mais assuntos aqui no Câmara Aberta. Até lá. Agora faz um pedido. Tu tá podre, Rosa! Meu nome não é Rosa.